Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que eu escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar-se de noite. Estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá esta terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nesta terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em Cádiz.
Vimos ontem que o capítulo 1 de Deuteronômio vai falar dessa preparação da nova geração para possuir, ocupar a terra da promessa. E agora, a partir do versículo 19, nós queremos falar um pouco sobre esta revisão espiritual que Deus estava dando a Moisés para ele falar ao povo de Israel. O que Moisés faz aqui nos capítulos iniciais de Deuteronômio é, na verdade, narrar a história da caminhada do povo de Israel com Deus desde a saída do Egito. Nesse momento de preparar essa nova geração, Deus levanta Moisés para levá-los a fazer uma avaliação da história deles. É um momento importante de uma revisão. A nossa vida também é assim. Na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, nós precisamos de tempos em tempos parar e fazer algumas revisões. Olhar, observar o que Deus tem feito, lembrar de onde Deus nos tirou, lembrar das vitórias que o Senhor nos deu já no caminho e também lembrar de erros que cometemos, para que a gente não caia neles novamente. Então, nesse momento de preparação aí da geração que nasceu no deserto, da geração Josué e Caleb, que iriam entrar e conquistar a terra, é essencial, irmãos, a gente parar para fazer uma avaliação honesta da nossa história com Deus, da nossa caminhada, da nossa vida. Eles precisavam, então, estar bem preparados para atravessar esse Jordão e precisavam fazer uma retrospectiva, uma avaliação sincera e realista. E nesta avaliação, nós podemos destacar aqui pelo menos 4 aspectos importantes. Primeiro, Deus os lembrou das suas promessas. Nesse momento de avaliação, Deus usa Moisés. Lembre que Deuteronômio é uma sucessão de discursos, de ensinos de Moisés. Deus os lembra das suas promessas. Vimos isso no versículo 6 ontem. O Senhor disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte, agora está no momento de vocês avançarem, vocês têm terra para conquistar. O versículo 8 também aí de Deuteronômio capítulo 1, o Senhor diz: entrem e tomem posse da terra que o Senhor, sob juramento, deu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor está os lembrando das promessas. Irmãos, nós precisamos parar e lembrar das palavras que Deus já nos deu, das palavras que nos marcaram, das palavras que o Senhor já plantou em nosso coração. Então aqui o Senhor quer os lembrar das suas promessas. Promessas não são apenas alvos para a gente alcançar. Toda promessa de Deus é um convite para um relacionamento de confiança, de fé, de esperança. Na verdade, é um convite para uma caminhada com Deus. Porque mais importante do que as promessas, na verdade, é a presença de Deus. É andar com Deus, é conhecer a Deus, é fazer a vontade de Deus. Você pode estar na terra da promessa e se apartar do coração do Senhor, como aconteceu com Israel. E você pode estar no deserto, ainda não chegou a promessa ou as promessas que Deus tem, e está andando com Deus, como Josué e Caleb andaram e perseveraram. Então, irmãos, é importante lembrarmos as promessas para fortalecer a nossa fé, nos dar foco, alvo, direção, mas sempre lembrando que as promessas, elas visam nos conduzir a nos deleitar no próprio Senhor, na própria presença de Deus, e não apenas nos resultados, e não apenas ficar ansioso para ver logo as coisas acontecendo como a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria. As promessas que Deus nos dá, não é para a gente se deleitar conosco mesmo, mas com a presença dEle. Todos nós temos essa tendência, né? Nós amamos muito os resultados, mas Deus, Ele ama o relacionamento. Deus, Ele ama o processo, onde Ele quer que a gente caminhe com Ele e aprenda a permanecer nele. Enquanto eu e você queremos muito ver os resultados, Deus, Ele almeja o nosso permanecer nele. Permanecer, conforme João capítulo 15, que eu gosto muito de citar, o Senhor Jesus nos chama a permanecer nele. Permanecer em Jesus é um relacionamento contínuo de afetividade, de obediência, é um encontro diário com a sua presença. E em Deuteronômio nós vamos ver o tempo todo
na exposição de Moisés, repetindo os aspectos mais importantes da lei, da instrução, da revelação de Deus, e mostrando sobretudo o coração da lei. O coração da lei é relacionamento, é obediência. Na verdade, a palavra-chave de Deuteronômio é obediência, é relacionamento com o Pai. Em segundo lugar, nessa retrospectiva de Deuteronômio, no capítulo 1, não apenas Deus os lembra das promessas, mas Deus também lembra do momento onde líderes foram levantados para auxiliar Moisés. Foi o que nós vimos ontem, não comentamos, mas ainda aqui no capítulo 1 de Deuteronômio, no versículo 9, Moisés diz: nesse tempo eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. Irmãos, por mais que Deus nos chame, fale conosco, nos dê unção, capacitação, nunca iremos cumprir os propósitos de Deus sozinhos. Deus vai nos unir a pessoas, Deus vai nos unir a equipes. Nós vamos participar do que Deus está fazendo de forma coletiva. Deus é um Deus que enviou os discípulos de 2 em 2. Nós não devemos achar que Deus nos deu uma visão e que nós somos os únicos. Deus pode dar, e Deus dá realmente a visão correta, mas Deus nunca vai dar uma visão completa para uma pessoa só. Deus sempre vai se revelar a equipes, a congregações, a famílias espirituais. Por isso a importância da coletividade. Aí no capítulo 1, então, do versículo 9 ao 18, é Moisés falando que ele foi despertado por Deus. Os irmãos lembram do conselho de Jetro, lá em Êxodo 18, fala também um pouco da divisão, na verdade. Êxodo 18 fala de quando Deus, ele reparte do Espírito que estava sobre Moisés, para que outros líderes fossem levantados. Então o Senhor vai nos lembrando em nossa história, de pessoas que Ele já usou para nos abençoar, para nos edificar. Nós precisamos ser gratos a Deus, por pessoas que o Senhor usa para nos fortalecer. Nesse momento, Deus estava mostrando para eles, os lembrando, Moisés estava lembrando a nova geração, de que ele não fez nada sozinho. Ele dependia de Deus, ele tinha equipes que ajudavam, pessoas que precisavam ter coragem. No versículo 17, Moisés instruía esses líderes, dizendo: não sejam parciais no julgamento, ouçam o pequeno, o grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus, porque eles deveriam ter coragem de falar a verdade para as pessoas que estavam ali sendo lideradas. Mas nós precisamos perceber que no conselho de Jetro, que é um outro texto, sogro de Moisés, ele chegou para Moisés e disse: olha, se você continuar tentando liderar todo esse povo sozinho, você vai morrer. Irmãos, Moisés ouvia Deus face a face, mas Deus usou o conselho do seu sogro para libertá-lo de uma sobrecarga, de um sofrimento, da sobrecarga de trabalho. E quantos pastores e líderes não têm sofrido porque não delegam responsabilidades, porque não confiam em outros, porque acham que se eles fizerem, eles vão fazer melhor. Amado Deus, Ele nos ensina a compartilhar a nossa liderança com outros e a trabalhar em equipe. Terceiro lugar, o que o Senhor vai lembrá-los nessa revisão espiritual, além das promessas e dos líderes que foram levantados por Ele para a sua obra? Deus também, agora, através de Moisés, os lembra do momento onde o Senhor enviou os espias e eles trouxeram um relatório de incredulidade. Irmãos, do versículo 19 que nós lemos agora até o 32, Moisés está sendo muito claro com o povo, dizendo: até aqui o Senhor nos guiou, até aqui o Senhor nos abençoou, foram muitas as vitórias, foram muitas as promessas, mas houve um momento na nossa história como nação, que os pais de vocês se rebelaram, que a geração que saiu do Egito, diante da terra prometida, eles podiam ter entrado na terra logo, tão pouco tempo tinham saído do Egito, mas eles foram incrédulos, eles foram rebeldes. O que Moisés está fazendo então nessa retrospectiva? Está lembrando os erros cometidos pela geração passada. Nós precisamos entender isso, irmãos.
Precisamos entender que Deus, Ele quer nos ensinar através das suas promessas, mas Ele também quer nos lembrar erros que outras pessoas cometeram. O sábio, ele aprende com o erro de outros, erros na história da igreja que nós não devemos repetir. Nós precisamos aprender, olhar para o passado. Inclusive, quantas vezes no Novo Testamento nós somos alertados a não ignorar o que aconteceu com a nação de Israel, que mesmo sendo libertada do Egito, mesmo tendo visto o Mar Vermelho se abrindo, mesmo tendo visto tantos milagres, eles foram rebeldes e incrédulos. Irmãos, o Novo Testamento nos alerta quanto a isso. Então, momento de retrospectiva espiritual, se a gente quer entrar numa nova terra, nas promessas de Deus, nós vamos precisar reconhecer os erros que nós cometemos em nosso passado e que outros cometeram, para que a gente possa não repeti-los. Não repetir os erros dos nossos pais, não repetir os erros, às vezes, de líderes espirituais, que até nos lideraram, até da parte do Senhor, mas que em momentos nós percebemos os equívocos que eles cometeram, mas nós não podemos ignorar isso, ou apenas acusá-los, mas nós devemos aprender com esse processo. O que Moisés está fazendo aqui, irmãos, é falando para aquela geração: olha, vocês estão diante do Jordão, vocês estão no momento de transição, vocês vão conquistar uma terra, aprendam para não repetir os mesmos erros do passado, para que vocês não sejam também reprovados por Deus. Avaliação, irmãos, é uma coisa às vezes que incomoda, né? Olhar para os nossos últimos meses e perceber erros que cometemos, erros que outros estão cometendo, faz parte do processo do crescimento em Deus. Deus vai nos colocar numa nova terra, Deus vai colocar em promessas dele, mas Ele quer que a gente esteja aprendendo com o passado, né? Como que foi esse relatório desses espias? Os irmãos lembram, quem está com a leitura bíblica mais já familiarizada, vai perceber, e o texto coloca para a gente, que no versículo 22, Moisés diz que eles separaram 12 líderes, e falaram: vamos espiar a terra. Mas aqueles homens, quando voltaram, no versículo de número 25, diz que eles afirmaram: a terra é boa, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Eles perceberam que a terra era maravilhosa, que as promessas estavam ali diante deles. Porém, no versículo 26 diz: não quiseram ir. E o que os fez não prosseguir? Moisés diz: foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Irmãos, conquistar a terra, enfrentar os desafios, é uma ordem de Deus. Obedecer a sua palavra, nós precisamos entender que são ordenanças do Senhor, e quando a gente desobedece a palavra de Deus, nós estamos sendo rebeldes. Então, quais foram os erros que nós precisamos perceber aqui? O povo de Israel ficou paralisado pelo medo. Quando eles viram o tamanho daqueles homens, eles viram aquelas cidades fortificadas, e aí nesse momento eles esqueceram das promessas, eles se esqueceram de que o Senhor estava com eles, eles se esqueceram que Deus já tinha dado muitas vitórias no deserto. Irmãos, cada vitória que Deus vai nos dando na nossa caminhada é uma segurança, é uma confirmação de que Ele vai também nos dar vitória diante dos grandes desafios, dos momentos mais difíceis. Às vezes a gente acha que Deus curou a gente de uma enfermidade mais simples, e aí quando há uma enfermidade mais grave, a gente acha que Deus não pode curar. Irmãos, para Deus nada é impossível. Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Eles viram a promessa, eles sabiam que Deus tinha feito já tantos milagres, mas ficaram com medo. Então o relatório incrédulo dos espias nos mostra aí algumas coisas que podem estar nos roubando de entrar em novas promessas de Deus. O medo, a murmuração. O texto fala que eles murmuraram, versículo 27, ficaram murmurando em suas tendas, ou seja, dentro de casa. Quantas pessoas que elas escutam a palavra, frequentam cultos, mas dentro do lar elas murmuram, elas colocam para fora toda a sua insatisfação, as suas reclamações, contaminam o ambiente, contaminam os filhos, contaminam as pessoas dentro do lar. Irmãos, a murmuração nos impede de avançar. A murmuração foi um dos pecados que manteve essa geração no deserto. A murmuração prolonga os nossos desertos.
Alguns costumam ilustrar dizendo que os nossos desertos geralmente são do tamanho da nossa língua. Quanto mais murmuramos, mais tempo ficamos no deserto. Irmãos, porque existe uma lei no deserto. No deserto, ou você sai dele aprovado, ou você não sai. Nós precisamos converter nossas línguas, os nossos corações ao Senhor. Essa geração então errou pelo medo, pela murmuração coletiva, porque murmuração ela contamina, pela rebeldia e pela indisposição de avançar. Eles não quiseram avançar. E no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está avançando, ou você vai retrocedendo. A paralisia espiritual, a estagnação espiritual, ela nos faz retroceder, nos faz perder até mesmo alguns tipos de avanços que nós já tínhamos conquistado. E aí, em último lugar, antes de falar do último aspecto, vale a pena você destacar o versículo 27, porque Moisés disse que eles falaram o seguinte, olha que coisa, ficaram murmurando e disseram, o Senhor está com ódio de nós, por isso ele nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus. Quando nós paramos de crer nas promessas, deixamos o medo entrar no nosso coração, nós começamos a duvidar do amor de Deus, nós começamos a achar que Deus quer nos destruir. Isso é terrível. Versículo 29 ainda diz, olha, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo, o Senhor que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês. Vocês viram o que eles fizeram, o que Ele fez no Egito, e no deserto vocês viram que Ele nos levou como um homem que leva o seu filho por um caminho que vocês andaram. Você sabe o que Moisés está falando? E aqui você já vê a paternidade de Deus. Deus guiou vocês como um filho. Deus tirou vocês do Egito, fez tanto milagre, fez tantos sinais. Deus sustentou vocês nesse deserto. Ele estava naquela nuvem durante o dia, refrescando daquele calor intenso do deserto. E à noite Ele se manifestava como uma coluna de fogo para poder aquecer as noites mais frias. Então, vocês não creram no que Ele fez até aqui? Se Ele fez tudo isso até aqui, Ele vai capacitar vocês a entrar nessa terra prometida, a vencer os gigantes, a conquistar a terra. Mas eles não creram mesmo assim. O último aspecto, então, da revisão de Deuteronômio capítulo 1, da história do povo de Deus, Moisés destaca a ira de Deus por causa da incredulidade e da desobediência explícita do povo de Israel. Irmãos, Moisés narra para aquela nova geração o juízo que Deus trouxe sobre a geração passada. No versículo 34, até o final, até o versículo 46 do capítulo 1, Moisés vai lembrar aquela nova geração. Olha, porque o pai de vocês, ou os pais, não entraram, não creram, ficaram paralisados. Eles não entraram na terra. Eles tiveram que voltar para o deserto. Eles morreram no deserto. E aí ele destaca dois homens, Caleb, versículo de número 36, aparece primeiro aí, Caleb, com exceção, ele verá a terra, ele entrará na terra. Por quê? O versículo 36 deixa claro, porque perseverou em seguir o Senhor. Obedecer é perseverar em seguir o Senhor, continuar caminhando, é não parar, é não duvidar, é não deixar o medo nos paralisar. E aqui o destaque inicial foi a Caleb. Depois no versículo 38 vai falar que Josué também, filho de Num, ele também entraria na terra, e Deus falou para Moisés, anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. Irmão, você sabe o que Moisés está falando nessa revisão? Está lembrando aquela nova geração o seguinte: vocês estão diante da promessa, mas não deixem de olhar para trás e ver que os pais de vocês cometeram erros graves. Aprendam, porque veio sobre eles um juízo terrível. Eles perderam a oportunidade de entrar. E nesse texto Moisés ainda fala assim, e eu também não vou entrar. Eu também, porque Moisés pecou contra Deus e Deus não permitiu que ele entrasse na terra. Você sabe o que Deus está mostrando, não sabe, irmãos? Deus está mostrando que Deus é misericordioso, amoroso, paciente, mas a desobediência contínua vai trazer consequências, perdas. Todo pecado gera uma perda da nossa herança em Deus. Então a nova geração precisava saber que o Deus de amor, o Deus que é Pai, maravilhoso, quando a gente endurece o coração,
Ele vai trazer julgamento sobre nós. Inclusive, o texto mostra que Deus os julgou porque não quiseram entrar, e Deus também trouxe juízo quando eles, de maneira arrogante, eles decidiram agora entrar sem a bênção de Deus. Porque quando Deus falou, vocês voltem para o deserto, vocês não vão entrar, eles falaram, não, agora a gente vai, e eles tentaram ir, movido pela presunção. Presunção é julgar baseado na aparência, presumir que Deus vai te abençoar, mesmo sem você ter a confirmação que o Senhor está com você. E Deus falou, não vão, vocês vão ser derrotados. Então aquele grupo que não quis entrar, quando Deus falou que eles estavam reprovados, que eles não entrariam mais na terra, eles falaram, não, agora a gente vai. Às vezes Deus não está nos concedendo algo e nós queremos tomar a força, nós queremos tomar no nosso braço. Nós precisamos entender, irmãos, a hora de avançar e a hora de se humilhar, de se quebrantar e esperar o Senhor dar a direção novamente. Então aqui nos mostra que na nação de Israel, a geração do deserto, ela cometeu erros graves e também cometeu erros de se acharem super espirituais. Não, nós podemos ir agora, nós vamos agora. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Há muita gente que acha que tudo que vem ao seu coração, Deus está dizendo, ela pode fazer. Nós precisamos ser mais humildes, quebrantados, esperar no Senhor. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque a palavra do Senhor, mais uma vez, nos fortalece. Eu oro para que nós possamos ter o mesmo coração de Josué e Caleb, que em meio a uma geração de tantas pessoas que estão retrocedendo, que estão desanimando, quantas pessoas, ó Deus, que estão como Israel. A tua palavra diz para nós aprendermos com Israel, e há tantos repetindo os mesmos erros, incrédulos, murmurando, duvidando da promessa. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ensina através dessa palavra. Nos encoraja a sermos como Josué e Caleb, crer, perseverar em seguir o Senhor. Traga à nossa memória as tuas promessas, Senhor. Traga à nossa memória aqueles que o Senhor tem levantado em nossa história para estarem ao nosso lado. Mas também, Deus, não nos faça esquecer os erros que nós e outros cometeram, para que a gente possa, ó Deus, na verdade, seguir os bons exemplos, seguir os exemplos daqueles que perseveram até o fim. Nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.